Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter mais uma aula de português. Na nossa aula, nós vamos falar sobre texto dramático. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu queria deixar aqui para vocês um recadinho, que a Pro está morrendo de saudades. Não vejo a hora da gente voltar para a nossa escola, para a nossa sala, para as nossas atividades, para o nosso recreio, para os nossos momentos dentro da sala de aula. Tá certo? Então, eu queria que vocês abrissem o livro de vocês na página 70 e 71 do livro de português, porque hoje nós vamos descobrir o que são os textos dramáticos. Então, na nossa escola, nós já vimos algumas peças que crianças encenaram, até mesmo adultos. Então, essas peças, geralmente, as personagens têm falas. E essas falas é o que nós chamamos de um texto dramático. Então, geralmente, essas falas desse texto são dramatizadas através de fantoches, de marionetes, de teatro das sombras, também de dramas, né? Geralmente os personagens dramatizam histórias de amor, também podem ser divulgadas em teatro de revistas, em monólogos, e o monólogo é aquela peça onde o ator ele atua sozinho, onde só ele fala nesse teatro. E também através dos musicais, é onde na peça de teatro existem músicas, os atores cantam e envolvem toda a plateia com essa música. Olha só um exemplo de um trabalho feito por alguns alunos, onde eles ensinaram, através do texto dramático, uma peça utilizando fantoches. Então, eles produziram os fantoches, produziram o cenário e ensinaram aí toda essa história. Mas agora, turma, na página 70 e 71, nós vamos ouvir um texto dramático que foi escrito por Monteiro Lobato. Então, eu convido a vocês a ouvir essa história. Vamos lá? A cigarra e as formigas. Fábula de Monteiro Lobato. A formiga boa. Houve uma banda de jovens cigarras que tinha o costume de ensaiar ao pé de um formigueiro. Dois, três e... Aprenda a trabalhar. Só paravam quando cansadinhas e ficavam felizes quando percebiam que divertiam as formigas que por ali trabalhavam. Mas o bom tempo afinal passou e vieram as chuvas. Os animais todos arrepiados passavam o dia todo cochilando nas tocas. As pobres cigarras sem abrigo e com muito frio foram procurar ajuda. Mancando e tremendo de frio, foram ao formigueiro. Pessoal, a sopa está servida! Ué, quem será? Oi, o que quer? Viemos em busca de um agasalho. O mau tempo não passa e a gente... E o que foi que fizeram durante um bom tempo que não construíram a casa de vocês? A gente cantava bem, sabe? Somos cantoras e... Ah, eram vocês que cantavam nessa água enquanto nós trabalhávamos? Isso mesmo, era a gente. Estávamos ensaiando o nosso show. E a chuva alagou nossa casa. Ah, pois então entrem! Vocês cantam muito bem. A gente sempre gostou do som de vocês. A música nos distraía. E nos deixavam mais alegres no trabalho. E não autógrafo. A gente sempre falava que felicidade termos vizinhos tão legais. Posso tirar uma foto com vocês? Claro. Entrem. Aqui vocês terão cama e mesa durante todo o tempo. Estão com fome? Acabei de fazer uma sopa deliciosa. Estão servidos? Sério? Claro! Entrem! As cigarras entraram, sararam da tosse e voltaram a ser as alegres cantoras dos dias de sol. Lá, 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 lá. Então, turma,
Agora que nós já lemos o texto de uma forma diferente, vamos entender um pouquinho sobre esse texto? Peguem o livro de vocês na página 70 e venham acompanhando com a prova, porque eu vou explicar quais são as partes desse texto dramático. Então, um texto dramático, ele é escrito para ser encenado. É um texto que é escrito para ser representado nas peças teatrais. Então, logo no início, as personagens são apresentadas. Então, na página 70, lá a primeira frase aí tem personagens, formigas e cigarras. Prestem atenção que formigas e cigarras estão com a cor diferente. Formigas de laranja, cigarras de verde. Isso é para sinalizar qual é o momento que essas personagens irão falar. Também vocês podem observar que o narrador está de preto. Narrador é aquele que faz parte do teatro, só que ele não aparece na cena. Ele apenas narra, ele fala fatos da história que está acontecendo. Então, os diálogos entre as personagens são sempre indicados pelo nome delas, que aparece antes da fala de cada um. Então, no decorrer do texto, vocês podem perceber aí que tem cigarra, formiga, porque é onde cada personagem irá falar. Então, é a indicação da fala de cada um, tá certo? Um outro ponto importante do texto dramático são as rúbricas, que elas indicam as atitudes que vão acontecer no texto. Por exemplo, se eu vou mudar o tom de voz, se vai aparecer algum som de alguma campainha tocando, de alguém batendo palma, ou de alguém gritando. Então, nesse texto que nós lemos, vocês viram que aparecem vários sons aí. Então, esses sons é o que nós chamamos de rúbricas nos textos. Então, eles aparecem geralmente com uma letra diferente. No nosso caso aqui no livro, ele está em itálico. Você vê que ele está um pouquinho inclinado. Então, quando ele diz assim, ó, formigas entram em cena e começam a trabalhar fora do formigueiro. Isso é um comando. Então, esses comandos que acontecem na história é o que nós chamamos de rúbricas. Quer ver outra rúbrica? Mudar cenário. Formigueiro. Formiguinhas 1 e 3 jogam videogame. Formiguinhas 4 e 5 arrumam. Formiguinha 2 entra com uma panela. Então, são orientações que acontecem durante a peça teatral. Essas são as rúbricas. Mas as rúbricas também indicam o local onde acontecem as cenas, a música que deve ser tocada ou cantada, os sons do ambiente e a iluminação. Então, se for acontecer alguma música ou uma ou duas músicas, essa parte do texto tem que estar inserido para que cada um saiba a hora que vai aparecer, tá certo? Então, meus amores, eu gostaria que vocês respondessem aí a atividade das páginas 72, 73 e 74. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao texto, podem perguntar na plataforma, podem mandar mensagens via WhatsApp, não tem problema, Pró está aqui para responder vocês, ok? Um beijo, turminha, até a próxima aula. Tchau!